A lei PL 122, desarquivada pela Marta Suplicy, do PT, lá de São Paulo. Quer criminalizar todos aqueles que falarem contra o homossexualismo. Um pastor protestante aqui de Fortaleza, porque na frente da igreja dele tinha um versículo da Bíblia condenando o homossexualismo. Você não pode mais falar contra, porque é rejeição, porque é julgamento, porque é homofobia. Eles estão impedindo de vivermos o nosso cristianismo, de termos a nossa liberdade de expressão. Se a Bíblia diz em Efésios 5:11, não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Eles estão impondo uma ditadura em cima de nós. E como que um grupo tão pequeno consegue fazer pressão num país com 90% de cristãos? É porque é um bando de covardes que fogem da luta. E o Papa Leão XIII dizia: a audaz maus se alimenta da covardia dos bons. Olha o pronunciamento desse povo da cultura homossexual: todas as leis que proíbem a atividade homossexual serão revogadas. A unidade da família, o terreno de criação de mentiras, traições, mediocridade, hipocrisia e violência serão abolidas. Todas as igrejas que nos condenam serão fechadas. Olha que ameaça imunda que eles fazem contra nós. Nós não podemos nem pregar sobre a libertação de um homossexual. Quantas vezes eu fui uma vez no encontro e tinha um moço vestido de mulher na primeira cadeira do encontro. E eles são debochados. Vocês sabem que homossexuais, às vezes, quando eles não são bem comportados, eles debocham, eles ficam fazendo pose. E você está pregando, ele coloca o dedinho na boca, cruza a perna, a mão, para provocar mesmo. E eu olhei para aquele moço com misericórdia e eu falei: eu confio na palavra que eu estou pregando. Eu catei os versículos da Bíblia e comecei a mostrar a reprovação sobre a conduta homossexual. Expliquei que ela não gera vida e tantas coisas mais. Depois o Santíssimo Sacramento entrou, teve um batismo no Espírito Santo e nós pedimos a libertação de pessoas que vivem a homossexualidade. Esse rapaz que estava vestido como mulher, com blusa curta, rosinha, bolsa trançada, xuxinha no cabelo, aquelas calças coladas no corpo que é uma miséria. Na segunda pregação, aquele rapaz estava vestido como homem e testemunhou lá na frente que queria sair da homossexualidade. Um primo meu que era homossexual e macumbeiro, depois que conheceu Jesus, renunciou à homossexualidade, hoje é casado. O filho dele nasceu há 5 meses. Agora o que eles querem fazer? Se um psicólogo chegar num consultório e dizer que vai ajudar a curar um homossexual, ele é processado pelo Código de Ética de Psicologia. Eu fiz faculdade de psicologia, sabe o trabalho que um professor deu um dia? Mostrou um noticiário que a Igreja Católica contratou padres, psicólogos para, nos seminários, identificar os homossexuais, dizer ao reitor e o reitor expulsar. Aí perguntou para alguns que são meios católicos: você faria isso? Ah, tudo bem, para ajudar a Igreja Católica. Ele falou: você não serve para ser psicólogo, porque você seria processado pelo Código de Ética. O pouco de católico convencido de que a homossexualidade era errado, naquela época, naquela hora, virou a cabeça. Eles dizem que querem fechar as igrejas. Declaração feita por Michael Swift, um revolucionário gay,
Isso daqui foi no ano de 1987. Escuta o que eles dizem. Todas as igrejas que nos condenam serão fechadas. Eu estou dando fundamento. Vamos forçar vocês, cristãos, a se retratarem de tudo o que vocês têm crido e dito acerca da sexualidade. Finalmente, queremos apagar muitas passagens de suas escrituras e reescrever outras, eliminando o tratamento preferencial dado ao casamento e usando palavras que permitirão que as passagens sejam interpretadas de acordo com os interesses homossexuais. Olha que audácia desse povo. Olha o que eles dizem. Queremos apagar muitas passagens de sua escritura. Como esse povo tem coragem de falar, vocês cristãos assim, para uma religião que a proposta nossa é a morte por Jesus Cristo. A juventude é alucinada pelo aquele programa satânico, maçônico do CQC. Recentemente, o Oscar Filho, um dos apresentadores, falou uma miséria sobre Jesus Cristo, sendo que ele era um revolucionado, um louco, no Twitter dele, todo mundo acha bonito. Aí houve o caso daquele deputado Jair Bolsonaro, de caso de racismo, contra os gays. E aí, fizeram um segundo programa no CQC, e foram detonar o deputado, porque ele é contra os homossexuais, mas ele também é a favor do aborto. Ele é todo atrapalhado, é a favor do controle de natalidade, aborto, mas pelo menos ele luta pela família. Nessa área, e nisso, quem é católico tem que estar junto com ele, porque ele está com o pensamento da igreja. Eu não estou dizendo que ele é certo em tudo, porque ele também é muito ignorante da maneira que ele fala. Mas ele foi levado novamente no programa do CQC, foi entrevistado novamente e dizia que não era a favor dos gays. Aí depois o apresentador Marcelo Taz pega uma foto dele com a filha dele, começa a dizer que ela tem universidade, que ela fez isso, que ela fez aquilo e tal, e diz, a minha filha é gay, ela é lésbica, e todo mundo no programa aplaudindo, isso, muito bonito, a sua filha é lésbica, ela é fechada à vida, ela não tem identidade de mulher verdadeira, e todo mundo aplaudindo, isso, bacana, vamos todo mundo ser gay, vamos fechar os nossos ventres, vamos acabar com a humanidade, vamos distorcer a palavra de Deus. A cultura do mundo já está preparada para isso. E o problema é que os cristãos não se opõem. São muitos poucos. Essas misérias de deputados católicos mentirosos, que só querem o dinheiro do povo, que fala bonito, que tem filosofia, que escreve livro, que bajula com a palavra, mas que apoia essas coisas, que são coniventes com esses erros, e não alçam a sua voz, porque querem púlpitos, querem dinheiro, querem fama, querem glória, se preocupam com a honra das pessoas, mas Jesus Cristo está sendo profanado, a sua igreja destruída, a sua palavra adulterada, a sua cruz pisada, e os católicos são um bando de mentirosos, de covardes, não todo mundo, porque salvam muitos poucos, mas na hora de levantar o estandarte da cruz, como Paulo dizia em Filipenses 1,16, tenho por mim a missão da defesa do evangelho. Todo mundo, não, irmão, nós temos que respeitar, né? Aliás, nós não podemos julgar. Aí seu filho lá na escola aprendendo a ser gay, aí você vai estar lá com o seu filho dentro de um avião, um homem começa a beijar um homem do lado do outro, e você reprova a conduta dele pelo mau exemplo. Sabe o que ele fala? Vou te processar, porque você está me discriminando. Eles serão uma classe privilegiada. Se eles quiserem ser gays, Deus se prova, mas o problema é dele. Ele tem a liberdade de ser gay, eu também tenho a liberdade de ser católico e denunciar essa conduta que Deus se prova. Vossos aplausos são como as folhas de uma árvore, mas o que de vós se esperas não são folhas, mas sim frutos. Você terá coragem
de defender o princípio da sua família quando precisar? Ou você vai ter medo de ir para a cadeia? Hein? É fácil você aplaudir agora, né? Como o Padre José falou lá na Canção Nova. Ele arregaçou com o PT. Aí depois todo mundo começou a bater palma. Ele falou, é bom quando tem alguém que fala, né? Mas vai saber a retaliação que ele sofreu lá, porque ele denunciou isso ao governo comunista. Vai ver a rejeição que ele sofreu. Vai ver quantos e-mails ele recebeu denunciando ele. Mas o povão na hora para bater palma serviu, né? Mas para sofrer junto com ele ninguém quis. Eu quero ver, meu irmão e minha irmã, se você é corajoso para bater palma na hora que a coisa esquentar de verdade e que a sua família for ameaçada e você levantar com a palavra e dizer, eu morro pelo evangelho, mas eu não me vendo para a cultura gay. Se vocês quiserem ser gay, sejam, não é bom que seja, mas sejam. Mas eu vou ser católico sim. Que ameaça que são essas? O aviso final de Steve Warren deveria fazer com que os cristãos sábios discernam com exatidão os tempos em que vivemos. Já capturamos as instituições liberais e a imprensa. Olha os que eles disseram, as instituições liberais e a imprensa é nossa. A Luciana Gimenez é a maior promotora da pornografia que há, é nossa. Ela mostra um monte de atriz de filme pornô. Ela deu apoio para aquela Geise Arruda que andou pelada lá na faculdade, virou capa de revista, que virou a mocinha. Ela dá o apoio para as mulheres fruta. Ela dá apoio para os homossexuais, para os transexuais. O Léo Aquila vai lá no programa dela pedir voto, é muito aplaudido. Aí quando um padre e um pastor vai lá, eles são rechaçados, destruídos. Ela dá apoio para atrizes de filme pornô. O Big Brother evidencia a homossexualidade, mostra a pornografia. E se você, escuta aqui o que eu estou dizendo para você, é um católico de fato, existe Big Brother, você é o ser mais miserável e desprezável na sua doutrina que existe. Eu tenho vergonha de você se você faz isso. Você é covarde, você é um frouxo, você não presta para ser chamado de católico se você assistir isso. Você deveria ter vergonha de chamar-se de católico se você assiste essas coisas. O Big Brother apoia isso. As novelas da Globo colocam o homossexualismo, o espiritismo. E não está certo? A profecia luciferiana do Steve Warren. Já capturamos as instituições liberais da imprensa. Ele continua, já derrotamos vocês em muitos campos de batalha. Que vergonha! Satanás morreu na cruz? E eles dizem, capturamos as instituições liberais e a imprensa, já derrotamos vocês em muitos campos de batalha, e temos o espírito da era do nosso lado, está todo mundo conosco. E cadê os católicos cultos para ir na mídia e defender isso? Porque alguns que vão, meu Deus do céu, né? Aquela fala mansa, vamos chegar junto, vamos ser amigo de todo mundo, vamos falar polido, vamos ter um vocabulário, né? Meio manso e tal. Enquanto os católicos estão assim, calma aí, eles estão entrando na tua casa. Eles estão entrando na escola dos filhos. Eles estão entrando na sua mente. Portanto, bem que vocês poderiam se render agora mesmo. Se renda. Nós já pegamos vocês. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não nos renderemos à ditadura gay. Nós renderemos-nos ao Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz. E a Ele toda a honra, glória e majestade. Nós nos renderemos a Jesus.